Algumas experiências nos pegam de surpresa e nos fazem questionar tudo o que achávamos que sabíamos sobre o mundo. O que parece impossível, às vezes, se torna real diante dos nossos olhos. Imagine passar anos acreditando que todas as histórias de fantasmas eram apenas frutos da imaginação, até que algo acontece, algo que desafia a lógica, que traz um arrepio frio na espinha e muda completamente a maneira como você enxerga o desconhecido. Esta é a história de alguém que viveu exatamente isso. Boa noite, Dom. Meu nome é Rodrigo e até pouco tempo atrás, eu não dava importância para histórias de assombração ou qualquer coisa que saísse do normal. Nunca fui de acreditar em superstição. Sempre achei que tudo tinha uma justificativa lógica e que barulhos estranhos à noite eram só problemas no encanamento ou o vento batendo na janela. Mas a vida, às vezes, insiste em nos mostrar o contrário. No final de 2019, meu melhor amigo, Fábio, sofreu um acidente de moto e não resistiu. Ele era praticamente um irmão para mim, desde a época do colégio. A morte dele foi um choque imenso, e eu ainda carreguei uma culpa enorme porque na noite do acidente, ele me ligou pedindo ajuda e eu não atendi. Eu estava exausto, tinha acabado de chegar em casa depois de um dia complicado. Pensei que poderia retornar mais tarde. Esse mais tarde nunca aconteceu. Nos meses que se seguiram, fui consumido por um luto pesado. Meus pais tentaram me dar suporte, alguns colegas do trabalho também, mas eu não conseguia me livrar da sensação de que eu poderia ter feito algo mais. Fiquei obcecado com a ideia de que, de algum jeito, eu ainda podia ajudar o Fábio. Essa angústia se transformou em um tipo de desespero. Certa noite tive um pesadelo. Sonhei que estava na estrada onde ele sofreu o acidente, olhando para o capacete dele largado no asfalto. Eu tentava gritar por socorro, mas não saía nada da minha boca. Acordei suando e com o coração disparado. Sem saber ao certo o motivo, levantei, peguei uma vela pequena que minha mãe usava para orações e coloquei em cima da cômoda do meu quarto. Acendi e murmurei alguma coisa como um pedido de perdão, sem ter clareza de quem eu tentava alcançar ou o que eu esperava que acontecesse. Rodrigo, chamou minha mãe batendo de leve na porta naquela mesma noite. Você está bem, filho? Eu estava sentado no chão encarando a chama. Tô, mãe. Só perdi o sono. Vou tentar relaxar. Ela abriu a porta, viu a vela acesa, mas não falou nada. Apenas me olhou com preocupação antes de sair. Talvez pensasse que eu estava rezando ou conversando sozinho. Para ser sincero, eu mesmo não entendia por que fiz aquilo. Parecia que algo dentro de mim estava tentando achar uma conexão que não pertencia a este mundo. Na noite seguinte, pouco depois de eu me deitar, o telefone tocou. Olhei para a tela no escuro e fiquei paralisado. Era o número do Fábio. O mesmo número que semanas antes a família dele havia cancelado. Meu coração quase saiu pela boca. Pensei que estivesse vendo errado. O toque continuou por mais alguns segundos, mas eu não tive coragem de atender. Quando a chamada caiu, fiquei parado, encarando o teto e brigando com meus pensamentos. Deve ser um engano, tentei me convencer. Talvez alguém tenha pegado o chip antigo ou a operadora esteja com problema. Só que lá no fundo, eu senti um arrepio que não se encaixava em nada racional. Na noite seguinte, o telefone tocou de novo. O mesmo número do Fábio. Dessa vez, eu atendi. Minha voz quase não saiu. Alô? Veio um chiado como se fosse um rádio mal sintonizado e depois um silêncio que parecia infinito. Então, uma respiração bem baixa rompeu aquele vazio. Rodrigo, era a voz do Fábio. Reconheci o tom cansado que ele costumava ter quando me mandava áudios voltando do trabalho. Senti meu estômago virar. Eu queria falar algo, mas congelei, de olhos arregalados. O silêncio durou tanto que achei que a ligação tinha caído. De repente escutei um som fraco, meio que um gemido. Por que você não me atendeu? Desliguei na mesma hora por puro impulso. O quarto pareceu encolher ao meu redor. Acendi a luz e fiquei olhando para o telefone. O que estava acontecendo? Será que eu estava imaginando tudo por causa da minha culpa? Quem sabe fosse um sonho. Fiquei o restante da madrugada acordado, sentado na beira da cama,
tentando entender o que se passava na minha cabeça. No dia seguinte, fui conferir o histórico de chamadas e não tinha nada, nenhum registro daquele número. O celular simplesmente não gravou. Pensei em contar para minha mãe ou para algum amigo, mas acabei desistindo. Como explicar aquilo sem soar completamente louco? Nas noites seguintes, continuei acendendo a vela no meu quarto quase por instinto. Sabe quando bate aquela impressão de que existe alguém ali, mesmo sem você ver nada? Pois eu sentia que o Fábio estava por perto, quase esperando alguma reação minha. Parecia que o ar dentro da casa ficava pesado, difícil de respirar. Minha mãe percebeu que eu estava mais fechado e nervoso. "Você está bem, meu filho?" Ela perguntou de manhã enquanto eu tomava café. "Só estou um pouco cansado", respondi sem mais detalhes. Ela ficou me olhando com a testa franzida, mas não insistiu. De vez em quando, eu a flagrava espiando meu quarto como se aquilo a incomodasse. Talvez fosse o clarão das velas à noite ou a minha mudança de comportamento. As ligações não pararam. Toda noite, por volta de 2 ou 3 horas da madrugada, o telefone tocava, sempre com o nome Fábio aparecendo na tela. Em algumas vezes, eu deixava tocar. Em outras, criava coragem para atender, mas só ouvia uma respiração distante, parecendo alguém tentando falar e não conseguindo. Até que numa dessas madrugadas, a voz do outro lado começou a falar coisas que só eu e o Fábio sabíamos. Histórias da nossa infância, lugares que a gente frequentava junto, detalhes que não podiam ser coincidência. "Você ainda tem meu boné?" perguntou ele com a voz meio rouca. "O quê?" respondi sem pensar. "Aquele que eu deixei no seu armário antes da viagem." Meu coração quase saltou do peito. Eu realmente estava com o boné velho do Fábio guardado, porque não tive coragem de devolver para a família dele. Era a única lembrança física que me restava dele. Mas ouvir aquilo no telefone me deixou apavorado. Desliguei de novo, tremendo demais para continuar. Tentei achar alguma explicação lógica pesquisando sobre falhas na operadora, golpes telefônicos, qualquer coisa. Não encontrei nada. Então comecei a me perguntar se eu não estava mexendo com algo que não devia, acendendo essas velas e alimentando uma presença estranha. Lembrei do conselho de uma tia distante que sempre dizia: "Cuidado com o que você chama, porque pode ser que atenda." Nesse período fui trabalhar com olheiras enormes. Meu chefe me chamou para conversar e perguntou se havia algum problema. Tive vontade de contar, mas eu apenas desconversei. Falei que era insônia e mudei de assunto. Não dava para falar sobre as ligações sem ser internado como louco. Quando cheguei em casa nesse dia, encontrei minha mãe parada no corredor, olhando para a porta do meu quarto. Ela me ouviu chegando e virou. "Rodrigo, por favor, eu não aguento mais." "O que aconteceu?" perguntei, sentindo meu corpo todo tenso. "Você deixou aquela vela acesa e saiu de casa?" ela perguntou, apontando para dentro do quarto. "Não, eu apaguei antes de sair", retruquei confuso. "Pois ela ficou queimando o dia todo e a chama só apagou faz alguns minutos. Tava saindo uma fumaça esquisita daqui." Entramos no quarto. O ar tinha um cheiro enjoado de pavio queimado, junto com um frio que não combinava com o calor lá de fora. Não encontrei explicação para aquilo. A ideia de que tinha alguém ali me deixou arrepiado. Isso foi piorando o nosso convívio. Eu quase não falava mais com a minha mãe na hora do jantar e passava o resto do tempo trancado, com o telefone na mão, esperando ele tocar a qualquer segundo. E ele tocava, sem erro. A curiosidade me dominava. Eu atendia às vezes, só para ouvir o que vinha do outro lado. Era sempre a voz do Fábio, mas a cada chamada parecia menos humana. Algo como um eco distante, meio metálico, que eu sentia cada vez mais perto de mim a cada noite. Em uma dessas vezes, o telefone tocou às 3h15 da manhã, e eu atendi com a voz tremendo. "Fábio, fala alguma coisa." Demorou um pouco, então a voz murmurou: "Você me pediu perdão, mas não foi de coração." Eu não sei o que fazer", sussurrei. "Me diz o que você quer." A respiração dele pesou na linha. Depois vieram as palavras num tom calmo, mas que cortou fundo. "Tô esperando você." Aquilo me deixou travado, parecia tanto uma ameaça quanto um chamado.
Tentei responder, mas a ligação caiu antes de eu conseguir. Passei o resto da noite acordado sem conseguir apagar a luz do quarto. Na manhã seguinte, tomei coragem e contei para minha mãe o que estava acontecendo. Ela ouviu tudo em silêncio, assustada, mas não duvidou de mim. Sabia que eu estava sofrendo por algo que era, de algum modo, real. Nunca me esqueço de ela colocar a mão no meu ombro e dizer: "Meu filho, acho que você devia procurar ajuda de um padre, de um terapeuta, qualquer pessoa. Eu acho que pode ser coisa da minha cabeça, mas já não sei mais diferenciar. Rodrigo, não acende mais essas velas, por favor." Assenti sem discutir. Já não sabia se as velas ajudavam ou só pioravam tudo. A noite seguinte chegou rápido. Fiquei rolando na cama, sem sono. Não acendi vela nenhuma. Não tinha nada que me fizesse sentir mais seguro. Esperei o telefone tocar e não deu outra. Era perto de 2h50 da madrugada quando atendi, decidido a enfrentar fosse o que fosse. "Fábio", falei tentando ser firme, "eu só quero te pedir desculpas de verdade. Não atendi você naquela noite porque eu..." A voz dele cortou o que eu dizia, gelada, mas muito próxima, quase um sussurro no meu ouvido. "Você me largou lá, sozinho." A menção à solidão do acidente doeu como se alguém me cravasse uma faca. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o celular cair. Eu sinto muito", repeti chorando de verdade. "Você ainda sente?" ele perguntou. "Ou tá só apavorado?" Fiquei quieto porque não sabia responder. Era culpa e medo ao mesmo tempo. Sem aviso, a ligação caiu. Joguei o telefone na cama e me levantei, sem saber para onde ir. Parecia que as paredes do quarto se aproximavam. De repente, escutei um leve arranhão na janela. Travei. A cortina estava fechada, mas dava para ver uma forma vaga se mexendo. Tive a impressão de que alguém estava do lado de fora, só que a minha janela fica no segundo andar, sem qualquer parapeito. Segurei a respiração. O arranhar parou e tudo ficou num silêncio assustador. Fiquei vários minutos parado, esperando mais algum barulho. Mais nada. Talvez eu já estivesse tão abalado que começava a enxergar coisas. Ainda assim, não consegui dormir. Sentei na cama, abracei meus joelhos e fiquei encarando o telefone. Achava que ele fosse tocar de novo e, ao mesmo tempo, queria que nunca mais tocasse. Com o tempo, a situação virou um inferno. Minha mãe parecia ter medo até de se aproximar do meu quarto. Certa noite, ela chegou perto, mas falou só pela fresta da porta. "Rodrigo, não quero te deixar mais nervoso, mas ouvi você falando com alguém agora há pouco. Era quase 3 horas. Você estava falando sozinho?" Eu nem lembrava de ter falado em voz alta. Talvez, meio dormindo, eu estivesse mesmo respondendo o que ouvia no telefone. Aquilo só piorou a sensação de que eu não tinha controle nenhum. Farto de viver nessa angústia, decidi encarar o lugar onde tudo começou. O Fábio se acidentou numa estrada aqui perto, depois de tentar falar comigo. Eu não queria ir lá de madrugada, mas resolvi dirigir até um trecho próximo na esperança de achar alguma resposta. No fim da tarde, avisei minha mãe que ia sair e peguei o carro. A noite estava nublada, o que só aumentava meu nervosismo. Estacionei numa rua quase vazia, perto de onde o acidente aconteceu. Não havia nenhum sinal ou placa, e eu não quis chegar exatamente no ponto do impacto para não reviver aquela dor. Fiquei ali no carro, pensando em tudo. O celular estava no console. Como se tivesse adivinhado o meu passo, ele tocou de novo. No visor, Fábio. Respirei fundo e atendi. "Tô aqui", falei com o coração aos saltos. "O que você quer de mim?" A voz veio abafada, cheia de estática. "Por que você não chegou antes?" Fechei os olhos e as lágrimas começaram a cair. "Me perdoa. Se eu pudesse voltar no tempo, teria atendido. Teria feito tudo diferente." Ele ficou um tempo sem falar e eu quase soltei o telefone de tanto nervoso. Então, num sussurro, disse: "Aqui tá frio." Senti um arrepio de cima a baixo. Eu nunca imaginei viver algo tão estranho e, ao mesmo tempo, tão real. Não sabia se eu falava sozinho, se era meu inconsciente me culpando ou se existia mesmo algum contato de outro mundo. Não consegui ficar ali mais tempo. Liguei o carro e voltei para casa.
ainda mais confuso. Mas algo em mim sentiu que, de certa forma, eu tinha me aproximado de uma verdade que insistia em fugir. O Fábio tinha ido embora deste mundo e eu falhei quando ele mais precisou. Talvez essas ligações fossem uma maneira do meu próprio inconsciente de me castigar, de me lembrar todo dia de que eu não estava lá quando devia. Cheguei em casa a um trapo, estacionei e subi para o meu quarto. O ambiente parecia mais tranquilo. Olhei para a cômoda e vi o resto da vela que eu costumava acender. Peguei aquele toco de cera, rodei entre os dedos e, sem pensar, joguei no lixo. Precisava parar de manter aquilo vivo, fosse lá o que fosse. Precisava me despedir. Naquela mesma noite o telefone não tocou. Fiquei na cama de olhos abertos, preparado para ouvir o som tocar. Mas nada aconteceu. Talvez eu tivesse conseguido quebrar aquele laço de alguma forma. Parte de mim ficou aliviada. Outra parte sentiu um vazio estranho, como se eu tivesse fechado a porta para algo que pedia ajuda. Mas eu sabia que o que quer que estivesse ali não era exatamente o Fábio. Era a lembrança dele que eu sozinho mantinha presente por causa da culpa. No dia seguinte, pedi à família do Fábio para visitar o túmulo dele. Não mencionei as ligações, só disse que precisava de um último adeus. No cemitério, fiquei diante da lápide e falei baixinho, pedindo desculpas, mas também pedindo que ele me deixasse seguir. Não sei se o Fábio escutou, mas senti um alívio suave no peito. Quando voltei para casa, conferi o celular. Nenhuma chamada, nenhum número fora do comum. Tive um misto de tristeza e paz. Eu precisava continuar a vida. A melhor forma de honrar o Fábio era tentar ser mais presente, mais atento a cada ligação, a cada pedido de socorro de alguém querido. Com o tempo, as coisas foram se ajeitando. Minha mãe até comentou que a casa parecia voltar ao normal. Ainda sinto a falta do meu amigo e sei que sempre vou sentir. Mas entendi que não se pode mudar o passado, só aprender com ele. Se existe algo além deste mundo, não sei. Só sei que por um instante tive a impressão de que os mortos podem nos alcançar. Ou que a nossa culpa toma uma forma tão forte que chega a parecer real. Contei essa história para algumas pessoas próximas e a maioria não sabe se acredita ou não. Eu mesmo fico sem certeza de onde termina o sobrenatural e onde começa o meu trauma. O que importa para mim é que finalmente achei um jeito de seguir em frente. Guardo o boné do Fábio como lembrança de quem ele foi, não do que aconteceu naquela noite terrível. Todos os dias, quando meu telefone toca, olho para a tela me lembrando de como deixei de atender naquele dia crucial. Agora, se alguém me pede ajuda, eu tento ser o primeiro a levantar a mão. Pode não apagar o passado, mas me ajuda a lembrar que a vida segue e que de algum modo a gente precisa honrar a memória de quem foi embora. Antes de irmos para o próximo relato, verifique se você já está inscrito aqui no canal e se já ativou o sino de notificação para receber as próximas histórias. Aprecio sua companhia e seu apoio faz toda a diferença. Bem, vamos continuar. Meu nome é Eduardo, embora quase todo mundo me chame só de Dudu. Houve uma época em que precisei dirigir à noite para conseguir um dinheiro extra, já que as contas não paravam de chegar e eu não tinha outra saída. Não costumo falar sobre o que rolou em uma das minhas últimas viagens, mas sinto que preciso desabafar. Vai que alguém lê e pensa duas vezes antes de aceitar um passageiro num lugar que nem aparece no mapa. Tudo começou numa noite do fim do outono de 2019. Tava frio, mas nada insuportável. Meu carro, que já não era lá muito novo, estava abastecido e eu já tinha feito algumas corridas naquela madrugada. Parei num posto quase deserto para tomar um café rápido e dar uma trégua no cansaço. Enquanto bebia, notei que já passava pouco das 2 da manhã. A atendente me cumprimentou com um sorriso meio mecânico, típico de quem está cansado ou entediado em pleno turno da madrugada. Depois de voltar para o carro, abri o aplicativo para ver se aparecia alguma corrida ali perto, mas nada surgiu. Foi então que, alguns minutos depois, reparei numa pessoa na beira da estrada,
acenando com insistência. Pensei em ignorar, já que não parecia muito seguro parar no meio do nada. Mas tinha algo naquele sujeito que me deixou inquieto. Talvez por ele estar parado demais, segurando a mão erguida. Fui chegando devagar e abaixei o vidro. Parecia um homem de uns 50 anos, mas as roupas davam a impressão de serem de outra época. Ele usava um paletó de lã escura, sem gravata, e segurava um chapéu gasto na outra mão. O rosto era bem pálido sob a luz fraca do único poste por perto. "Tá precisando de uma carona?" Perguntei, tentando soar firme. Ele só deu um leve aceno de cabeça e eu destravei a porta para ele entrar. Assim que se acomodou no banco de trás, largou o chapéu no colo e me olhou pelo retrovisor. Os olhos eram fundos, com uma expressão muito cansada. "Para onde o senhor está indo?" Perguntei, olhando o relógio que marcava um pouco além das 2 da manhã. Ele respondeu baixo, quase num sussurro. "Quero ir até a última casa do antigo engenho, depois das bandas da Estrada Velha." Conhecia aquela região como um lugar afastado, cheio de estradas de terra. O pessoal comentava sobre sítios abandonados e umas casas antigas por lá. Deu um aperto no peito, mas eu precisava do dinheiro. Enquanto dirigia, parecia que a estrada estava mais escura do que o comum. Os faróis clareavam só uns poucos metros adiante, e uma neblina fina se misturava com a fumaça de queimadas lá longe. O passageiro continuava em silêncio e isso começou a me deixar incomodado. "O senhor vive ali faz tempo?" Arrisquei, só para quebrar aquele clima pesado. Ele levou alguns segundos para responder, como se saísse de um transe. "Morei. Preciso ver como andam as coisas por lá." Aquele "morei" soou estranho para mim. Parecia alguma coisa que ele tinha deixado para trás há muito tempo. Mesmo assim, continuei guiando. Passei por placas velhas e enferrujadas que indicavam a Estrada Velha. Chegou uma hora em que quase não se via casa nem iluminação, com o mato avançando pelas laterais da via de terra. Quando eu já estava achando que o caminho não ia acabar nunca, o homem falou de novo. "Encosta ali na frente." Fiz o que ele pediu e parei diante de um portão de madeira meio caído. Por trás dele, dava para ver uma construção grande, no estilo de sede de engenho antiga, com paredes descascadas e janelas que pareciam ainda mais velhas do que tudo ao redor. Falei o preço da corrida, já que ele tinha perguntado no carro quanto custaria. "Sai R$ 45. Ele me encarou por um instante e ajeitou o chapéu num gesto pausado. "O dinheiro tá lá dentro. Vou buscar. Não demora." Aquela frase soou mais como ordem do que como sugestão. Antes que eu reagisse, ele abriu a porta e seguiu com passos firmes até o portão, que rangeu de um jeito bem incômodo. Meu coração apertou. Eu estava dividido entre a vontade de receber pelo serviço e o medo de entrar numa propriedade daquele jeito. Respirei fundo, contei até 10, peguei minha lanterna no console e decidi ir atrás dele. Não queria perder a corrida nem deixar de lado a curiosidade para entender o que estava acontecendo. Passei pelo portão e segui pelo quintal coberto de folhas secas. A cada passo, o barulho de galhos se quebrando soava muito mais alto do que o normal. A casa estava coberta em parte por eras e mato alto. As janelas, algumas quebradas, outras fechadas com tábuas. Cheguei à porta da frente, que estava só encostada. "Senhor?" chamei, empurrando a porta com cuidado. Lá dentro, um corredor comprido levava a vários cômodos. Vi móveis antigos, cadeiras de madeira com encostos trabalhados e um armário meio arrebentado. Pelas paredes, fotos antigas em preto e branco. O cheiro de mofo e terra úmida era forte. Foi então que notei. Eu não escutava mais o homem que tinha acabado de levar até ali. Fui até o fim do corredor e me deparei com um salão bem grande. O piso de ladrilhos já gasto. A lanterna iluminou uma mesa de jantar onde ainda tinha restos de velas derretidas, parecendo ter sido acesas há bastante tempo. Me arrepiei quando achei que ouvi passos no andar de cima. "Senhor?" chamei de novo com a voz trêmula. Dei uns passos em direção à escada, mas não tive coragem de subir. De repente, escutei uma voz distante. "É aqui em cima, Dudu." Na hora, meu corpo gelou. Eu não lembrava de ter dito meu apelido. Tentei me convencer de que talvez tivesse comentado algo durante o trajeto, mas não consegui afirmar. Fiquei parado, sem saber se corria dali ou se tentava entender o que estava acontecendo.
Juntei um pouco de coragem e subi os degraus, cada um rangendo como se fosse desabar a qualquer momento. Lá em cima, havia 3 portas. A da direita estava aberta, revelando um quarto vazio, cheio de poeira. A do meio estava fechada. A da esquerda entreaberta com um feixe de luz pálida atravessando. Meu coração batia forte. Fui até essa porta e, ao empurrá-la, encontrei um quarto vazio, mas com as paredes cobertas de fotos antigas. Aproximei a lanterna de uma das imagens e reconheci o rosto do passageiro ao lado de um monte de gente que eu não conhecia, todos vestidos com roupas de uma época ainda mais antiga. Pareciam comemorar alguma coisa, tipo uma festa. Em outra foto, lá estava ele de novo, sozinho, no mesmo salão lá de baixo, mas em um tempo que parecia mais próspero, com móveis bem cuidados e cortinas limpas. De repente, senti um vento frio atrás de mim, e as portas das janelas bateram. Me virei para sair o mais rápido possível, mas ouvi passos descendo as escadas. Corri atrás do barulho, chamando o homem sem parar. Quando cheguei na escada, não encontrei ninguém. A casa estava mergulhada num silêncio sufocante. Resolvi não procurar mais. Estava apavorado. Disparei de volta para o quintal. Ao atravessar a porta de entrada, quase tropecei em algo. Um pedaço de papel amarelado dobrado com meu nome escrito à mão. Abri e só tinha uma frase: volte sempre que quiser saber a verdade. Não fazia ideia do que aquilo queria dizer. De repente, o lugar inteiro pareceu me empurrar para fora. Atravessei o portão de madeira sem conseguir respirar direito e corri até o carro. Entrei, liguei o motor, mas antes de arrancar, olhei para trás pela última vez. Só consegui ver um terreno tomado pelo mato e por destroços. A casa, aquela construção grande, não estava mais lá, como se jamais tivesse existido. Fui embora acelerando e não olhei para o retrovisor até chegar na rodovia principal. Fiquei dias sem pregar o olho direito. Tentei descobrir algo sobre esse tal engenho com umas pessoas mais velhas, mas ninguém soube me dar certeza. Alguns até disseram que ali existia uma propriedade antiga, demolida décadas atrás, sem herdeiros. Outros achavam que eu tinha sofrido uma pegadinha ou tive algum tipo de sonho. Mas eu sei o que vi, ou pelo menos acho que sei. Até hoje, se preciso passar por aquela estrada, não pego o volante depois da meia-noite. Prefiro perder umas corridas a ter que parar para qualquer desconhecido que surja do nada. Fica aqui meu alerta. Existem lugares onde passado e presente se misturam de um jeito que a gente mal consegue explicar. E algumas viagens, por mais que paguem bem, podem custar muito mais do que dinheiro. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Boa noite, Dom. Me chamo Renan e até uns meses atrás nunca tinha sentido medo de lugares antigos ou histórias de assombração. Eu costumava achar que coisas sobrenaturais eram só imaginação ou coincidência. Mas tudo mudou quando me mudei para um prédio muito velho, que encontrei por um valor de aluguel bem abaixo do normal. Foi no começo de um outono chuvoso, e eu não podia ser exigente. O prédio, cheio de andares, tinha um clima meio abandonado. O saguão com tinta descascando, lâmpadas dos corredores piscando e um cheiro de mofo que ficava mais forte conforme se subia. Mesmo assim, algo naquele visual antigo me atraiu, como se cada parede guardasse segredos. O zelador, um senhor chamado Álvaro, chegou a me avisar sobre problemas na parte elétrica e na estrutura, mas não dei muita bola. Olha, rapaz, ele disse, me entregando a chave do apartamento. Esse lugar tem muita história, mas o pior de tudo é a fiação velha. Qualquer coisa, é só me chamar. A porta de madeira do meu apartamento rangia bastante. Lá dentro era simples. Uma sala meio comprida, cozinha estreita e um quarto de tamanho razoável. As janelas grandes com grades de ferro reforçavam a impressão de que a manutenção estava bem atrasada. Mas o aluguel cabia no meu bolso e a localização me servia. Nas primeiras horas, achei que tinha feito um bom negócio. Na primeira noite senti uns incômodos pequenos.
O vento assobiava pelas frestas das janelas e parecia que as paredes guardavam barulhos por todos os lados. Botei a culpa na estrutura velha. Chovia fraco e a água escorria pelas tubulações enferrujadas do corredor. Ainda assim, não pintou nada que eu considerasse assustador ou sobrenatural. Na segunda noite, tudo começou a ficar estranho. Eu estava deitado, quase pegando no sono, quando ouvi algo como passos leves no andar de cima. Só que o zelador tinha me garantido que aquele andar estava vazio havia anos. Pensei que fosse algum gato ou, sei lá, alguma pequena obra fora de hora. Tentei não dar importância e voltei a tentar dormir. Umas 2 horas da manhã, acordei com um barulho insistente, como se alguém batesse os pés repetidamente no andar de cima. Eram passos curtos, quase num ritmo, indo de um lado para o outro, bem em cima de mim. Parecia que a pessoa andava no limite exato do meu apartamento. Fiquei bem tenso, mas preferi ficar quieto na cama. Não sou do tipo que sai para investigar barulhos estranhos no meio da madrugada. Ainda assim, foi difícil dormir depois disso. No dia seguinte, encontrei uma caixa de papelão toda empoeirada largada no corredor. Fui ver o que era e vi que dentro dela tinha papéis, desenhos infantis, algumas fotos borradas. Peguei um dos desenhos. Mostrava uma criança de cabelos curtos feito com lápis de cor grossos. No verso, tinha uma frase escrita com caligrafia de criança. Eu desci para brincar. Aquilo me deixou confuso. Não quis pensar demais e levei a caixa para o zelador. Já vi essa caixa por aqui. Acho que alguém largou na mudança. Ele falou sem jeito. Se quiser, deixa comigo que eu guardo. Não insisti, mas aquilo não saiu da minha cabeça. Mais tarde, quando voltei do trabalho, esbarrei com a dona Teresa, que era aposentada e cuidava da limpeza do prédio. Ela me olhou com um jeito meio preocupado. Seu Renan, se precisar de alguma coisa, é só chamar. Às vezes esse prédio prega umas peças na gente. Por que a senhora diz isso? Perguntei sem entender. Eu sei que tem algo estranho no andar de cima. O pessoal evita ir lá. Só tome cuidado e, se ouvir qualquer coisa diferente, não dê muita atenção. Ela se afastou antes de explicar melhor, me deixando com um pressentimento ruim. Decidi que, na próxima noite, eu ia gravar os sons para ter uma prova, ou pelo menos entender o que estava rolando. Então deixei o gravador do meu celular ligado em cima da mesa da sala. Mais ou menos às 2:30 da manhã, os passos começaram outra vez. Me levantei, sentindo o coração disparar a cada batida no teto. Apertei os olhos para ver se conseguia ter certeza de que era mesmo alguém andando. Criei coragem para sair do quarto, mas parei no meio do caminho. Pela fresta da porta, dava para perceber uma risada bem suave, de criança, como se fosse um sopro. Tentei respirar fundo e tranquei a porta do quarto. Passei o resto da noite sentado na cama, torcendo para tudo acabar. No dia seguinte, quando abri a porta, ouvi um estalo alto. Tinha um pedaço de papel jogado no chão, dobrado de qualquer jeito. Quando peguei, li uma frase escrita em letras grandes, típicas de alguém que está começando a aprender a escrever. Você consegue me ouvir? Senti um aperto no peito, como se tivesse levado um soco. A situação se tornou real de uma forma que me deixava sem ar. Levei o bilhete correndo até a portaria, mas só encontrei a dona Teresa. Mostrei a ela, que ficou pálida. Não é de hoje que aparecem essas coisas, mas nunca tão diretas para alguém. A menina sabe que você anda escutando os passos. Sussurrou, sem conseguir me encarar. Eu tentava convencer a mim mesmo de que era só uma brincadeira de mau gosto. Mesmo assim, naquela noite, não consegui fingir que nada estava acontecendo. Tranquei tudo no meu apartamento. Fechei janelas e deixei algumas luzes acesas. Mas, perto de 2 horas, a energia começou a oscilar. As lâmpadas piscavam e o ventilador de teto fazia um barulho irregular. Então vieram os passos de novo, lá em cima, só que mais rápidos, como alguém correndo. Umas 2:30, os passos pararam do nada. Foi aí que ouvi um arranhão na minha porta de entrada. Senti um gelo tomando conta do meu corpo. Fui andando bem devagar até a sala, tentando entender o que estava acontecendo. Abra, chamou uma voz pequena, abafada. Abra, por favor. Fiquei paralisado.
Soava como a voz de uma criança, mas havia alguma coisa nela que não parecia de verdade. Pensei em não chegar perto, mas a curiosidade foi mais forte. Quando fiquei a um passo da porta, um frio muito intenso tomou conta, como se estivesse mais gelado do que lá fora. Está frio aqui, disse a voz quase como um lamento. De repente o trinco começou a girar, como se alguém do outro lado tentasse abrir. Corri para segurar a maçaneta e notei que ela estava gelada de um jeito assustador. Do outro lado, escutei uma respiração leve, seguida de um choro misturado com um riso bem baixo. Fiquei sem reação e resolvi seguir o conselho da Dona Teresa. Não responder, não conversar, não entrar no jogo. Segurei a porta com força. Depois de uns instantes, tudo silenciou e eu finalmente consegui respirar. Não dormi mais até o dia clarear. Assim que amanheceu, procurei o zelador. Encontrei-o nos fundos do prédio, mexendo em umas ferramentas. Contei tudo: os passos, a voz, o bilhete. Ele, que era sempre tranquilo, ficou sério. Faz muitos anos que ninguém mora no andar de cima. Dizem que aconteceu uma tragédia. Uma menina chamada Lara desapareceu sem deixar pista. Foi um caso bem grave. Os pais largaram o imóvel e nunca mais voltaram. E ninguém nunca viu nada? Uns moradores antigos falam que ouvem coisas de vez em quando, mas ninguém fica tempo suficiente para descobrir o que é de verdade. Acho que agora ela está focada em você. Meu estômago embrulhou. Aquele prédio que antes me deixava até curioso tinha se tornado um lugar sufocante. Eu quase não conseguia trabalhar, só pensava no que estava rolando. Mesmo assim, decidi tentar aguentar mais uma noite para ver se dava conta da situação. Quando cheguei em casa naquele dia, vi um desenho colado na minha porta com fita adesiva. Era mais um rabisco de giz de cera, uma criança de mão dada com um adulto, e no fundo, o contorno do prédio. Em letras tremidas estava assinado Lara. Aquilo foi a gota d'água. Entrei em pânico. Comecei a juntar minhas coisas o mais rápido que pude. Não importava perder dinheiro de depósito ou aluguel já pago. Enquanto arrumava tudo, ouvi passos outra vez. Só que agora dentro do meu apartamento, no corredor que ia para o quarto. Não vi nada, mas eu tinha a sensação forte de que alguém me observava. Meus braços tremiam enquanto eu enfiava roupas e documentos em malas e caixas. Por favor, ouvi de novo a voz de criança quase choramingando. Coloquei as mãos nos ouvidos tentando não escutar. Só quero brincar, insistiu soando mais perto. Corri até a porta de saída e nesse momento as luzes piscaram. Tive a impressão de ver um vulto pequeno perto do corredor, mas desviei o olhar. Passei voando pelo saguão. Dona Teresa me viu e não perguntou nada, só me encarou com pena, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. Quando cheguei na rua com minhas malas, fiquei aliviado por estar longe do prédio. Pedi ajuda a um amigo para me hospedar e nunca mais voltei lá, nem para buscar o que deixei. Preferi perder os móveis e os pertences a correr o risco de enfrentar de novo o que quer que fosse que morava lá em cima. Até hoje, ainda penso na menina dos passos. Vira e mexe. Sonho com o barulho de pés correndo no andar de cima ou com aquela voz suave pedindo para abrir a porta. Não sei se ela foi só vítima de uma tragédia ou se existe algo mais pesado por trás de tudo. O que sei é que não duvido mais de histórias sobre o que não podemos explicar. O medo, para mim, passou a ser real. E tenho certeza de que nunca vou esquecer o que vivi ali. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado. Lanço vídeos novos por aqui todos os dias e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar. Um abraço do Dom e eu te vejo por lá.